frutas, peças de caça, doçaria, cerâmica. Josefa de Óbidos representava o inanimado nas suas telas em composições equilibradas. Ao barroco, foi buscar as cores fortes e algum do dramatismo que dominam a sua narrativa pictórica. Josefa de Ayala Figueira, conhecida como Josefa de Óbidos, nasceu em Sevilha em fevereiro de 1630 e morreu em Óbidos no dia 22 de julho de 1684. Foi uma pintora nascida na Espanha que viveu e produziu em Portugal. Tendo vivido quase sempre na Quinta da Capeleira, a reputação que granjeou era de tal ordem que muitos dos que iam tomar banho às Caldas da Rainha, se desviavam de seu caminho, para irem a Óbidos cumprimentá-la. Era filha de Baltazar Gomes Figueira, pintor português natural de Óbidos, com obra em Évora, que fora trabalhar em Sevilha, onde veio a desposar Dona Catarina de Ayala Camacho Cabrera Romero, natural da Andaluzia. Em 1634, quando tinha apenas 4 anos de idade, os pais de Josefa regressam a Portugal, onde vieram a se estabelecer na Quinta da Capeleira, em Óbidos, quando a menina já tinha 6 anos de idade. Ali, a menina foi educada, manifestando desde muito cedo, vocação para a pintura e para a gravura em metal, em lâminas de cobre e prata, num género denominado como pontinho. Foi especialista na pintura de flores, frutas e objetos inanimados. As influências exercidas pelo barroco tornaram-na uma artista com interesses diversificados, tendo-se dedicado, além da pintura, à estampa, à gravura, à modelagem do barro, ao desenho de figurinos, de tecidos, de acessórios vários e os arranjos florais. Ao longo de quase 4 décadas, Josefa de Óbidos criou algumas das imagens mais reconhecíveis da história da arte portuguesa. Fascinante pela sua condição de género mas também pela individualidade do seu percurso artístico, Josefa é o alicerce desta grande exposição que nos desvenda, em 8 núcleos, o barroco português nos anos que se seguiram à restauração da independência. Mostraram um novo público as suas pinturas, muitas em coleções privadas, e voltar a interrogar essas obras à luz dos contributos críticos entretanto colhidos, em exposições nacionais e internacionais onde a presença da pintora foi particularmente forte, são apenas algumas. Afastar de Josefa o mito da artista curiosa, porém provinciana, e apresentá-la como uma mulher emancipada e culta, cuja fé reflete a espiritualidade do século XVII, e como o mais eficaz e reputado expoente do barroco português no ciclo que se seguiu à restauração, é outro dos objetivos. Em 1949, o escritor Miguel Torga visitou a primeira exposição sobre Josefa de Óbidos realizada no Museu Nacional de Arte Antiga e não escondeu a sua decepção. A senhora faz renda com os pincéis. Que falta de imaginação, que miséria de desenho, que geleia aquilo tudo. Escreveu no seu diário. Enquanto um baboso se extasiava diante de um menino Jesus rechonchudo, que parecia uma trouxa de ovos, raspei-me. Raça de portugueses que não dão um pintor que se aproveite. O desprezo de Torga não foi um caso isolado. Quase todos os críticos, exasperados com a aura de popularidade de que a pintora do século XVII gozava junto dos colecionadores, que disputavam os quadros que surgiam nos leilões ou no mercado de antiguidades, concluíram tratar-se de uma artista menor, monótona, ingênua. As análises sobre a pintora têm incidido na sua suposta periferia geográfica, o facto de ter vivido e trabalhado na pequena vila de Óbidos, a norte de Lisboa, validando o retrato de uma artista rústica, provinciana. A sua educação conventual e devoção religiosa, plasmada na obra de Josefa, contribuíram para que se pensasse nela como uma espécie de freira que pintava. E apesar de ter pintado outros géneros, Josefa de Óbidos é conhecida sobretudo pelas suas naturezas mortas, figurando doces conventuais e flores,
o que por vezes tem servido como um atestado de minoridade. A natureza morta é considerada menos exigente do ponto de vista pictórico, sem necessidade de um conhecimento profundo do corpo humano, nota a historiadora Filipa Vicente. Na capela do noviciado do convento de Varatojo havia uma excelente Nossa Senhora das Dores e, no coro, um Menino Jesus, quadros que lhe são atribuídos. Havia quadros seus no mosteiro de Alcobaça, no mosteiro da Batalha, em Vale Bem Feito, no mosteiro de São Jerônimo, em Évora, onde existe um cordeiro engrinaldado de flores, que passa por ser um dos seus melhores trabalhos. Como retratista da família real portuguesa, destacam-se os seus retratos da Rainha Dona Maria Francisca Isabel de Saboia, esposa de Dom Pedro II, e de sua filha, a Princesa Dona Isabel, que foi noiva de Vítor Amadeu, Duque de Saboia, a quem esse retrato foi enviado. No concelho de Sernancelho, freguesia de Quintela, existem também na igreja de Santa da Lapa minúsculos mas admiráveis trabalhos da pintora. Esta igreja onde estão expostos estes trabalhos localiza-se ao lado do mosteiro na Serra da Lapa, no Santuário Nossa Senhora da Lapa. A pintura Maria Madalena Confortada pelos Anjos foi arrematada em janeiro de 2015 num leilão em Nova York, por 238.615 euros, por Filipe Mendes, que possui uma galeria de pintura antiga em Paris. O luso-descendente doou a obra ao Museu do Louvre. O Louvre aceitou a doação, e a pintura de Josefa de Óbidos vai ficar exposta junto à obra Natureza Morta com Peixe do pai da pintora Baltazar Figueira. Tendo granjeado fama e fortuna, solteira, vivia com as suas duas sobrinhas e criados em Óbidos e na Quinta da Capeleira, nos arredores da vila, que herdou por morte do pai, em 1674. Aqui tinha o seu ateliê e geria os seus negócios. Na fase de maturidade, pintava retábulos por toda a Extremadura. As primeiras naturezas mortas, cujos modelos partilhava com o pai, datam de 1676. A 13 de junho de 1684 Josefa fez o seu testamento, deixando propriedades de que foram herdeiras a mãe e as sobrinhas. Morreu em Óbidos a 22 de julho. A sua última obra foi Um Menino Jesus, o tema recorrente dos últimos anos da sua vida.